Olá, pessoal. Bem-vindos aqui ao VetCast da Equilíbrio. Eu me chamo Márcio Mota. Você é o moderador de uma conversa bem bacana. Hoje está aqui comigo a médica veterinária Juliana Nogueira e o médico veterinário Rodrigo Olivindo para falar com vocês sobre nutrição. Olha que tema interessante. Eu, como de costume, não faço apresentação, deixo que cada um se apresente. Então, Juliana, primeiro as moças, por favor. Obrigada, Márcio. Bom, eu chamo Juliana, sou médica veterinária formada pela Universidade de São Paulo. Apresento mestrado pela Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, com foco em nutrição de cães e gatos. E atualmente eu sou gerente do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da ADM. Que legal. Rodrigo? Obrigado pelo convite, ao apoio da VetScience, e obrigado pelo convite também a Equilibrium. Eu sou Rodrigo Olivindo, atuo na área de nutrologia e endocrinologia, sou professor universitário e atualmente faço doutorado na Universidade de São Paulo com nutrição clínica e endocrinologia. Bacana. Então você vê, colocaram um clínico geral para falar com dois nutrólogos, né? Então vamos ver o que vai dar isso daqui, vai ser muito legal. Vocês já sabem que é um tema desafiador, né? É um tema na medicina veterinária bastante mitificado e mistificado. Sim. Né? E vamos começar então, né? Vamos falar então dos filhotes. Nada mais importante do que começar com os filhotes. Então, aquela primeira indicação, aquela primeira consulta do filhote, né? Como que vocês entendem que esse tema de nutrição deve ser abordado pelo médico veterinário? Óbvio que a gente não está aqui, gente, para criar regras, mas a gente vai conversar sobre o assunto, porque, infelizmente, o clínico geral deixou isso um pouquinho de lado ao longo dos tempos, né? E isso hoje já é meio um mito. Então, vamos tentar dar aqui algumas ferramentas para que o clínico geral, naquela primeira consulta, que é importantíssimo já falar de nutrição, e quase ninguém fala, né? Vamos começar por esse tema para passar para eles. Olha, é importante isso, isso, isso. E aí a gente pode passar na escolha do alimento, obesidade em filhotes, e aí a gente vai trançando aí o programa, tá? Mas essa primeira abordagem ali, a primeira consulta do filhotinho, o que vocês estão de dica? Vamos começar agora pelo Rodrigo. Então, a consulta pediátrica hoje, a gente tem que entender que hoje a nutrição clínica está incorporada realmente dentro da avaliação física desse paciente. Então, hoje a gente sabe que a avaliação nutricional, ela vem como um quinto parâmetro vital, né? Então, a gente tem que entender que não é só avaliar temperatura, pulso, a gente tem que ter como dimensão fazer a avaliação nutricional desse filhote. O que come, quantidade, em que horários. E eu acho que hoje a gente tem que entender que repassar isso para o clínico geral é um fator importante para a gente acompanhar a evolução desse filhote. Então, desde o momento no qual ele vai ser atendido para a primeira vacina, nesse acompanhamento a cada 21 dias, nas próximas vacinas, a gente entender quanto que esse animal está comendo, o que ele está comendo, se ele está tendo ganho de peso e fazer uma avaliação de maneira mais geral em relação a isso. Exato, eu acho super importante isso que o Rodrigo falou e também é importante a gente desmistificar que falar de nutrição é só papel do nutrólogo. Então, assim, pela nutrição ser o quinto parâmetro vital, o clínico também é responsável por abordar isso no atendimento e no atendimento de um filhote também, né? Então, é algo que que o clínico precisa abordar em todas as consultas, não somente na consulta do filhote, mas ele precisa adicionar na rotina, por exemplo, a avaliação do score de condição corporal, que é um parâmetro super importante para a gente realmente ver se o animal está no peso adequado ou não, né? Ou ele está abaixo do peso ou acima do peso. E por que a gente fala que ele é o parâmetro adequado? Porque o peso acaba sendo muito subjetivo, Sim. né? Muita gente fala sobre peso, mas, poxa, a gente não tem exatamente um standard de peso para as raças, para os animais, para os próprios vira-latas. Então, realmente, o score de condição corporal acaba sendo um parâmetro que o clínico precisa avaliar, e não somente ele avaliar, mas ensinar o tutor a avaliação. E uma coisa bacana, já entrando nisso que você falou, Juliana, o pessoal sempre pergunta, né? Ah, doutor, tá engordando bem, tá no peso, tá crescendo demais, tá engordando demais, tá bom, não tá? E às vezes o clínico não tem essa resposta, né? Óbvio que talvez não tenhamos, porque a gente está falando de espécies e estamos falando de diversas raças, né?
Mas eles fazem essa abordagem pra gente, né? Tá bom o peso, né? Ele veio, depois de 21 dias, ele veio fazer a segunda vacina, como o Rodrigo Sim. disse. Aí ele fala, tá bom o crescimento? Ele ganhou 600 gramas. Tá bom, não tá? Então, a gente tava batendo um papo antes, isso é muito individual, né, gente? Mas, assim, a gente tem que ter um feeling disso, né? Sim, até porque, assim, quando a gente fala de padrões raciais, e a gente está falando também de duas espécies, né, cães e gatos, as exigências nutricionais, elas são diferentes. Então, a gente tem que entender que o clínico geral, como a Juliana falou, a gente precisa fazer com que ele inclua isso no seu exame físico. Que isso seja rotina. Assim como ele faz a aferição da temperatura, a avaliação do score também seja rotina para ele. Sim. E isso, de certa forma, quando necessariamente for, né, encaminhado para o nutrólogo, a gente tem uma ideia de como evoluiu esse paciente. Se ele já estava no estágio de filhote, chega para a gente como adulto, a gente vai ter uma ideia, uma dimensão de como que foi a curva de crescimento desse paciente. Até mesmo ter uma ideia de como que ele está para aquele momento, dependendo da condição, se ele vem com alguma injúria, para uma avaliação mais detalhada. E a gente precisa dessa primeira etapa. A gente costuma dizer que na primeira etapa da avaliação nutricional, o clínico ele tem que, pelo menos, indicar fatores de risco que nos encaminhem esse paciente para que assim a gente entenda. Não, realmente a gente precisa fazer uma avaliação mais detalhada.